O oleiro e o barro. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que fazia se quebrou na mão do oleiro, e tornou-o a fazê-lo conforme o seu querer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó povo de Israel? Assim diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão, ó povo de Israel. Jeremias 18, versículos de 1 a 6. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, versículo 7. Quem criou quem? O homem criou Deus ou Deus criou o homem? Existem até líderes, antigamente, papas que disseram que eles criaram Deus. Deus criou o homem do pó da terra e colocou nele a porção do seu Espírito eterno. O poder de Deus sobre o corpo humano. Com base em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o corpo humano é o vaso de barro onde Deus colocou a extensão do seu Espírito, estabelecendo e somando a nossa vida espiritual com o nosso corpo, manipulado por Deus do pó da terra. Gênesis 2, 7. O Espírito, que é a vida, é invisível, mas o corpo, além de visível, é a expressão da vida. É através do corpo que expressamos os nossos sentimentos e necessidades em comunicação uns com os outros. Mesmo sem entender os mistérios de Deus, ou todos os mistérios de Deus, a Bíblia diz que ele colocou a semente biológica no ventre de Maria, dando forma ao corpo de Jesus, isto é, Deus descendo até aos humanos na forma humana para nos comunicar o seu amor e a sua vontade em nos restaurar do pecado e da morte espiritual eterna. Em outras palavras, Deus nos buscando de volta para a comunhão perfeita com Ele, perdida no Éden, pagando o preço na cruz, preço esse que veio do céu, além do alcance de qualquer competitividade de Satanás na disputa dos seres humanos. Os humanos, vasos vivos. Deus colocou neste vaso de barro o cérebro para pensar, para definir e discernir entre o bem e o mal e entre Deus e o diabo. O homem inteligente não permite que o diabo anestesie o seu cérebro a ponto de o mesmo se achar mais poderoso do que o oleiro, isto é, Deus, em sua soberania. Foi o diabo quem colocou nas mentes dos ditadores Adolf Hitler, Stalin, os imperadores romanos, no Alexandre de Moraes, no Lula da Silva, no ditador da Coreia do Norte, dizendo que nem Deus pode destruir seus projetos malignos. Deus enviou o profeta Jeremias à casa do oleiro para aprender a lição e aplicá-la ao povo de Israel. O profeta viu quando o oleiro quebrou o vaso para fazê-lo de novo nos moldes do seu planejamento. Aquela experiência do profeta Jeremias tinha tudo a ver com o povo de Israel, que na permissão de Deus seria quebrado nas mãos do ditador e carrascos babilônicos, para depois Deus recolher os cacos e fazer daquele povo
o seu verdadeiro, ou seja, refazer daquele povo o seu verdadeiro representante neste mundo. Depois que o diabo contagiou o nosso corpo com o veneno do pecado, colocando em muitos cérebro que preferem Satanás do que Deus, como foi o caso de Adão e Eva e seus descendentes. Mesmo nós, vasos humanos, estando nas mãos de Deus, somos estimulados pela natureza do pecado a ter tendência para o orgulho, a arrogância, a prepotência e algo mais semelhantes, dando-nos a falsa sensação de que nós estamos acima do poder de Deus. As nossas experiências amargas, os espinhos na carne do apóstolo Paulo e outros, são formas de Deus nos quebrar para nos refazer de novo vasos agradáveis e úteis à sua vontade. Os absurdos das mentes robotizadas por Satanás. Quando ouvimos de ateus e ditadores pelo mundo com expressões tais como Deus não existe, nem Deus pode comigo. Aqui, quem determina as regras do jogo sou eu, como tem sido o comportamento de Alexandre de Moraes, de Lula da Silva, sósia, e seus comparsas, como tem sido também as asneiras ditas pelo ditador da Coreia do Norte e outros dizendo: o meu poder está acima do poder de Deus, e ele não pode comigo. Aí descemos com o profeta Jeremias ao vale do oleiro para ver o seu domínio total sobre o barro. Jeremias 18, versículos de 1 a 6. Com base nas asneiras ditas pelo ditador coreano, fico imaginando o dia em que Deus, tentando a sua recuperação, humilhá-lo até o mais baixo nível de uma sociedade para se conscientizar ou para conscientizá-lo que o barro não tem poder nenhum sobre o oleiro, pois nós somos o barro e Deus é o oleiro. Com isso, da parte do ditador coreano e outros, percebemos que a sua noção de Deus é muito ridícula. Como o diabo anestesia a mente de tais pessoas, fazendo-as perder qualquer noção da grandeza e do poder de Deus. Tais homens e mulheres não passam de robozinhos nas mãos de Satanás.